Eclesiastes capítulo 6. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 6. Diácono Davidson, você pode fazer a leitura, por favor, meu irmão, do versículo 1 até o versículo 12. Todos encontraram, meus irmãos? 6 do 1 ao 12, né? Isso. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem? Os poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Obrigado, Pai amado, pela leitura da Tua Santa Palavra, e que a capacitação que nós pedimos nessa noite, ó Pai, do Teu Santo Espírito, nos dá o discernimento necessário, Deus, para que possamos entender o texto que foi lido, a Tua Palavra, Deus, que foi lida nesse momento, e que abre, ó Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, abre também, ó Deus, o nosso coração, para que essas palavras possam entrar em nossos corações e possamos de verdade, ó Deus, entendermos exatamente aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e que sejamos impactados, Deus, por essa mensagem tão rica e preciosa. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Enquanto a reforma da sala está sendo feita, eu peço a compreensão dos irmãos, porque, meus irmãos, criança faz criancice, e nós amamos as nossas crianças, amém, gente? Então, nós vamos ter toda a paciência possível, e quando tiver tudo pronto lá em cima, vai voltar aquela tranquilidade corriqueira. Então, descanse seu coração, que é provisório. E daqui a pouco vai estar tudo certo, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal do português aqui. Quem conhece o verbo tantalizar? Alguém já ouviu esse verbo aqui? Pessoal do português aqui, os gestores, os estudantes universitários. O verbo tantalizar. É novo esse, né? É novo para mim também, quando eu estava pesquisando, não vou mentir. Mas eu fui pesquisar o significado desse verbo. Aí. Mensurar. Oi? É o mesmo de mensurar. Não. Qualificar. Também não. Quantificar. Não.
quantificar. Não. Existe. Eu também tinha desistido, eu fui para o dicionário. Quando eu estava estudando, preparando a mensagem, tantalizar, meus irmãos, tem a ver com você ter o desejo, querer possuir ou pegar um determinado objeto, mas na hora H, você não conseguir concluir esse seu desejo. Esse verbo, ele foi originado baseado na vida, na verdade, em um personagem da mitologia grega, um homem chamado Tântalo. E Tântalo, meus irmãos, na mitologia grega, ele era o rei da Frígia. E diz essa mesma mitologia que esse homem, Tântalo, ele era chamado pelos deuses no Olimpo para compartilhar de refeições, Daniel. Mas aí ele era muito querido pelos deuses do Olimpo lá, e ele participava de excelentes banquetes. Imagina, Pedro Jane, cada banquete bacana lá no Olimpo. Só que Tântalo achava que se ele comesse, se ele partilhasse ali do consumo do néctar e da ambrósia ou ambrosia, ele seria imortal. Porque essa era a ideia dos deuses na mitologia grega, que uma vez que eles comessem e bebessem do néctar e da ambrósia, eles teriam a imortalidade. Então o que é que Tântalo fez? Ele sorbiou, afanou, pegou escondido o néctar, a ambrósia, e comeu, e bebeu. E ele fez um teste. Ele pegou o filho dele, Pelopes, e esquartejou o filho dele. E serviu para os deuses do Olimpo. Olha que coisa bacana. Ele esquartejou o filho todinho e disse: eu quero saber se esses deuses verdadeiramente têm uma sabedoria acima do normal. E ele matou o filho, cortou os pedacinhos e serviu o seu filho em pedaços para os deuses do Olimpo. E quando aqueles deuses descobriram, impuseram a Tântalo um castigo severo demais. Menos do que ele fez com o filho dele, na verdade. Mas eles fizeram com que Tântalo tivesse fome e sede por toda a eternidade. E como é que funcionou então esse castigo, Luciana? Eles pegaram esse homem Tântalo, colocaram ele num local onde tinha muita água, e todas as vezes que ele sentia sede, quando ele ia tentar beber da água, a água sumia. Acima da cabeça de Tântalo tinha ali vários ramos, vários galhos de árvores frutíferas carregadas de frutas. E quando ele ia tentar pegar alguma dessas frutas, vinha um vento muito forte e levava essas frutas para bem longe do alcance da mão dele. Resumo da obra: o castigo a que Tântalo foi submetido por toda a eternidade na mitologia grega é que ele viveria com fome e com sede, mas ele nunca ia conseguir beber água e comer dos frutos daquelas árvores que estavam tão próximas a ele. Daí vem a ideia, então, do verbo tantalizar. É querer tanto e não conseguir desfrutar daquilo que estava ao alcance de sua mão. Essa história da mitologia grega, meus irmãos, demonstra muito claramente o texto que foi lido agora de Eclesiastes capítulo 6, em que Salomão vai nos contar coisas tão preciosas para nossas vidas. Eu só queria lembrar-nos do que nós falamos domingo passado, quando Salomão discutiu duas coisas que aparentemente são indiscutíveis, ou são muitas vezes inegociáveis: religião e dinheiro. Salomão disse inclusive: ei, crianças, meus irmãos, súditos meus, quando vocês forem à casa de Deus, sejam reverentes. Cuidado como se vocês se portam na casa de Deus. Olha, se vocês forem oferecer um voto, cumpra o seu voto sem demora.
Porque quem compromete e não cumpre são os tolos. E eles desagradam a Deus. Ele disse, inclusive, Filipe e Tati, olha, se você não for cumprir, é melhor nem fazer o voto. Ele disse, olha, inclusive, é melhor você ter um punhado na mão do que 2 na mesa do outro, na mesa do próximo. Salomão disse também, olha gente, não se escandalizem quando vocês virem um pobre em uma determinada província sendo oprimido, tendo o seu direito e a justiça negados. Não se escandalizem com isso, porque olha, esses opressores, eles têm superiores, e esses superiores dos oficiais também vão praticar a mesma injustiça. Resumo da obra: o sistema político, social e econômico que nós vivemos é corrompido, manchado pelo pecado, meus irmãos. Então não se escandalize quando você encontra coisas que aos nossos olhos, aos olhos da palavra de Deus, com base na palavra de Deus, são inadmissíveis para nós. Mas as pessoas estão praticando por aí afora. Os poderes, todos os níveis, estadual, municipal, federal, executivo, legislativo, judiciário, todos eles foram manchados pelo pecado. Então não se assustem, não se escandalizem. Aí Salomão disse uma palavrinha bacana: ei, quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Quem ama as riquezas nunca vão estar satisfeitos com os seus rendimentos. Resumo da história: como é que foi aquele camarada lá da Bryce Company? Um enricou, mas o restante quebrou. Todo mundo quebrou. Porque foi oferecido, meus irmãos, um rendimento irreal para o nosso país. Não existe isso. Então, cuidado, se você é muito apegado ao dinheiro, cuidado com isso. Salomão disse, inclusive, que o sono do trabalhador é mais ameno do que aquele que é cheio de riquezas e não consegue dormir uma noite tranquilo, porque a cabeça dele está sempre preocupada. Como é que ele vai ganhar mais dinheiro? Como é que ele vai usufruir mais? Como é que ele vai ficar mais rico? E Salomão disse: vale nada. Isso é uma grande inutilidade. Isso é igual o cachorro que está correndo atrás do rabo. Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai ter finalidade nenhuma nessa história. E ele concluiu aquele texto dizendo: gente, no final das contas, sabe o que é mais importante para você e para mim? Olhando para cima do sol, não para debaixo do sol. Sabe o que é mais importante para você e para mim? É comer, beber e usufruir do esforço do seu trabalho. Porque nesses poucos dias de vida, meus irmãos, que nós temos aqui nessa terra, essa é a única recompensa por todas as horas que nós trabalhamos, Flaviano. É comer, beber e desfrutar com as pessoas que nós gostamos. Aquilo que nós fizemos ontem, aqui na igreja, depois de uma manhã todinha de trabalho, a gente parou aqui no meio da igreja, ligamos o ar-condicionado e veio uma feijoada que chega, estava borbulhando de quente. Se você desse bobeira, queimava a língua. Mas ali nós comemos, rimos, brincamos, tivemos um momento de comunhão excelente. E sabe o que ficou disso tudo? As risadas que nós demos ontem. E no final das contas, todo mundo voltou para casa cansado, feliz e satisfeito, com aquele sentimento de dever cumprido, Deison, Carol, de que nós fizemos o melhor que nós podíamos, para quando tiver tudo pronto, as nossas crianças estarem num local seguro e confortável. Salomão disse também que se Deus concedeu para você riquezas, aproveita, gente. Seja feliz com aquilo que Deus te deu, sabendo que você não vai levar isso daqui para lugar nenhum, vai ficar tudo aqui. Aí eu até brinquei domingo passado, Lilian, eu estou pedindo a Jesus para a irmã Dorinha fazer a piscina lá na casa dela, nem que seja aquela piscininha de plástico de 1000 litros, que é para a gente fazer carreira e se jogar dentro, no dia quente, e depois a gente vai lá na geladeira dela e compra os dindins, tudinho que ela vende lá.
E quando os din-din se acabarem, a gente compra as cocadas dela tudinho. Não é possível que ela não dê nem um copo d'água a gente. Acapeu, né? O copo d'água dá, irmã? Glória a Deus. E se brincar, ela ainda faz uma garrafa de café. Pronto. Com biscoito, bolacha, creme cracker. Eita, com doce. Você pega uma fatia de goiabada, bota em 2 bolachas creme cracker. Eita, aquilo encheu muito a barriga da gente. Ah, o negócio bom da pílula. Mas aí, meus irmãos, nós chegamos hoje à metade do livro de Eclesiastes que Salomão escreveu. E nessa noite, Salomão vai nos falar sobre algumas situações. Ele vai dizer, meus irmãos, que assim como o tântalo, nós não encontraremos felicidade, nós não encontraremos um sentido, uma razão para a nossa existência, se não for em Cristo Jesus. Você pode ter de tudo, mas se Cristo Jesus não estiver na sua vida, isso não vai valer de nada, absolutamente nada. Esse pequeno trecho, esse pequeno capítulo, meus irmãos, Salomão, com muita sabedoria, com muita riqueza de detalhes, ele vai nos dizer em 3 momentos específicos que a sua e a minha vida sem Cristo Jesus não fazem sentido. Que você pode ser muito próspero financeiramente, mas isso, em primeiro lugar, não vai trazer felicidade para você. Do versículo 1 até o versículo 6, Salomão vai afirmar para todos nós nessa noite que prosperidade financeira, ou seja, riqueza material, não traz felicidade para o homem. Muito pelo contrário, às vezes traz muito mais tristeza, traz muito mais preocupações do que alegria. E Salomão utiliza aqui, meus irmãos, e é por isso que nós abrimos esse culto com Salmo 128. Salomão mostra a realidade naquele momento ali, que uma família, um homem, para ser próspero, ele precisava ter riquezas, ou seja, bens materiais. Ele precisava também, esse homem próspero, ele precisava ter uma vida longeva, ou seja, ele precisaria viver muitos anos, e ele precisaria também ser um homem muito fértil, ou seja, ter muitos filhos. No resumo da história, um homem rico naquele momento era um homem que tinha muitos bens, que tinha muitos filhos e que vivia muitos anos. Só que, como eu disse a vocês, prosperidade financeira não traz felicidade para ninguém. Versículos 1 e 2, Salomão nos mostra uma realidade distinta. Ele vai dizer, olha, descobri uma coisa terrível, que Deus pode dar muitos recursos a uma pessoa, mas se Ele não der o dom de desfrutar dessas coisas, desses bens, desses recursos, pode vir uma outra pessoa e usufruir tudo isso no seu lugar. Veja que quem está falando isso, meus irmãos, era um homem extremamente rico. E o que ele está dizendo aqui é que mesmo que Deus tenha dado todos os recursos financeiros, materiais para Salomão, se Deus não der o dom de usufruir disso tudo, isso deixa de ser uma bênção e se transforma numa maldição na vida de um homem. Mesmo tendo acesso a muitas coisas, Salomão não tinha o principal, meus irmãos, que era o privilégio, a alegria, o dom da alegria de estar usufruindo de tudo aquilo que Deus havia dado para ele. É como se fosse um homem muito rico, que tem muito dinheiro, mas é extremamente doente. Ele consegue usufruir de tudo que ele tem? Não, por causa da doença dele. Eu gostei muito, Davidson José, aquele pastor Douglas Wilson, que foi impedido, inclusive, que foi cancelado pelas redes sociais e não esteve aqui em Campina Grande esse mês, na Consciência Cristã. Ele escreveu, inclusive, uma coisa muito bacana, um comentário muito legal sobre essa passagem.
Ele diz, olha, Alberto que aqui que é nosso nutricionista, aí na nossa língua tem algumas áreas da nossa língua que são responsáveis por sentir o sabor. São as papilas gustativas, né, Alberto? Iguais. Que sentem o azedo, o doce, o amargo. Agora, o que nós descobrimos nessa pandemia, meus irmãos, é que pouco importa se a pessoa fosse rica ou pobre. Muitos que tiveram Covid, eles perderam a capacidade de sentir o sabor. Eu não sei, alguém aqui da igreja passou por essa tristeza? De ficar sem sentir sabor da comida? Menino, qual é a sensação de comer e não sentir sabor? É ruim? Eu comer papel, nunca comi papel, vou fazer o teste. Eu nunca comi papel, vou fazer o teste. Mas sabe que gosto tem papel? Não deve ter gosto, né? Se não sentir sabor. Veja, meus irmãos, pouco importava se fosse rico ou pobre, podia estar comendo caviar ou bolacha creme cracker com doce com goiabada. Não sentia gosto nenhum. Passou por isso, Jane? A gente estava falando em empresa de amigo, aí tinha uma ceia daquelas perna de porco, um milhão que tinha, aí doente com a suspeita de porquinho, não sei se gosto de nada. Fosse guardado até no mês de fevereiro para poder fazer comer. Oh, Jesus. Veja, meus irmãos, que não fazia muita diferença. Deus colocou de tal maneira a situação que pouco importava se a pessoa estivesse comendo caviar ou se estivesse comendo, como é que chama aquele que vem na latinha, que a gente fala tanto aqui? Quitute. Você podia estar comendo sardinha ou quitute, ou caviar, ou piaba. Não tinha gosto de nada. Enrola de tudo também. Olha, Alberto tem conversas boas a adiantar. Do camaleão a piaba, enrola de tudo. Até aquele lençol cheio de animais que Deus disse a Pedro, Pedro come, Alberto disse, oxe, eu comia tudinho. Não passava um. E veja, meus irmãos, que Douglas Wilson chega a dizer, inclusive, que se Deus não colocar em você e em mim papilas gustativas espirituais, você nunca vai conseguir sentir o sabor, nunca vai ter o privilégio de usufruir das coisas que Deus tem te proporcionado. Você pode ter casas, carros, você pode ter motos, você pode ter fazendas, mas se Deus não te der o dom da alegria para você usufruir de tudo isso, você vai ser o mais infeliz das pessoas, porque você vai ver tantas coisas e não vai ter essa alegria no coração de poder desfrutar do esforço do seu trabalho. Imagina, Vitor, se você tivesse com muita fome e você pegasse uma lata de pêssegos, mas não tivesse um abridor, não tivesse uma faca, não tivesse um canivete, uma pedra amolada. Imagina a tristeza de você saber que tem uma coisa tão gostosa dentro da lata e não conseguir comer. Talvez a pessoa só de raiva lavasse aquela embalagem e ficasse lambendo, só para ver se furava aquela embalagem. Como é, Vitor? Lavava no chão. Oh, meus irmãos, se Deus não nos capacitar com as papilas gustativas espirituais para nós aproveitarmos aquilo que Deus nos deu, nós seremos os mais infelizes dos homens, das mulheres. É como aquela criança que ganha um carrinho ou uma boneca que precisa de pilha, mas você dá a boneca, dá o carrinho, mas não dá a pilha. E a criança fica desconsolada lá, querendo que aquela bonequinha se mexa, querendo que o carrinho se mova,
mas porque não tem a pilha ou a bateria, não dá em nada. É como você ter uma piscina muito bacana dentro da sua casa, e você convida as pessoas da sua família para brincar ali, mas quando você olha para dentro da piscina, não tem uma gota d'água. De que vale uma piscina sem água? Senão para você passar vontade, igual aquele personagem da mitologia grega, Tântalo, que via lá a água, via as frutas e nem conseguia beber da água, nem conseguia comer das frutas. E você fica passando vontade. Oh, meus irmãos, para reforçar essa ideia de Salomão, de que você precisa receber da parte de Deus um dom específico, uma alegria no coração para usufruir daquilo que Deus te deu. E não precisa ser muito, não. Basta um pão com margarina, basta um pão com ovo. Eita, pão com ovo é bom demais, aquele ovo bem quentinho, que você na primeira mordida queima a língua. Basta um pãozinho com ovo para você se alegrar. Não precisa nem ser aquele banquete bacana, Pedro. Aquele leitão defumado, feito no forno a lenha. Aquela pururuca lá. Não precisa nem ser aquilo tudo. Basta um pão com ovo frito, ovo mexido, que a gente já se alegra. Se Deus de verdade nos der essa alegria no coração. E para reforçar essa ideia, Salomão utiliza aqui dos versículos 3 a 6 duas hipérboles, ou seja, duas figuras de linguagem do português para demonstrar exagero. Ele vai dizer, olha, você pode ter 100 filhos, você pode viver 2000 anos, mas se Deus não te der essa alegria no coração para usufruir de tudo isso, muito melhor seria que você tivesse nascido morto. Salomão pegou pesado aqui, meus irmãos. Salomão, ele vai nos dois extremos. Ele compara a vida de uma pessoa que tem de tudo nessa vida com um bebezinho que já nasceu morto. Ele diz, muito melhor é aquele que nasceu morto, porque ele não vai ter as tristezas daquele que tem de tudo, mas não consegue usufruir de nada. Salomão não está defendendo, meus irmãos, uma pessoa que provoca aborto. Absolutamente. A Bíblia condena isso. Nós condenamos isso. Nós amamos a vida. Mas o que Salomão está dizendo através de grandes exageros é que muito melhor é aquele que nasceu morto, que não teve as tristezas e as frustrações da vida, do que aquele que vive morrendo todos os dias, com tristezas, com angústias, com desilusões. E não adianta você viver tanto e sofrer toda essa vida. Vale de nada, meus irmãos. O que mais importa nesse momento é que Deus te conceda o dom de se deleitar naquilo que Ele te deu, seja pouco ou seja muito. Quer seja aquela bicicleta Monarch, que tem aquelas molinhas na sela que você anda balançando. Você pedala, vai lá na bicicletinha balançando, que a esposa fica sentada de lado no bagageiro da bicicleta. Ou você pode andar numa caminhonetona importada. O que importa não é o local, não é o objeto. O que importa é a satisfação que Deus coloca em nossos corações. A segunda coisa que Salomão coloca é que nós nunca nos conformamos com o que nós temos. Versículos 7 a 9, Daniel, por favor. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca, contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu queria ouvir da voz principalmente dos homens. Vocês trabalham por esporte ou por necessidade?
Eu sei a resposta. Talvez alguém vai dizer, pastor, faça uma mais difícil, que essa está fácil demais. Deison, é bom ficar em cima das telhas, levando o sol de quase 40 graus, umas 8, 10 horas por dia? É nada, quem danado gosta. O cara vai ficar lá, sendo torrado, ele instalando uma placa solar e a placa cozinhando ele por baixo e o sol cozinhando ele por cima. E quem danado gosta de ficar o dia todinho aguentando abuso de cliente? Quem danado gosta de ficar pegando ônibus lotado todos os dias? Nós trabalhamos, meus irmãos, por necessidade. E o exemplo que Salomão utiliza aqui é o exemplo da pessoa que está comendo. Ele usa aqui o trabalho e a barriga. Que tudo aquilo que nós comemos não nos satisfaz. Vou perguntar de novo aqui, outra coisinha bacana. Laura, aquela feijoada de ontem, na hora do almoço, sustentou você até a hora da janta? Não. Teve que dar um reforço, não foi? Um ou quantos? Um ou vários, né? Nós comemos muito ontem na hora do almoço aqui na feijoada. Mas as pessoas que estavam aqui na igreja, essa feijoada sustentou vocês até hoje de manhã? Que Salomão está ensinando para você e para mim de forma tão simples e objetiva. É que a comida não nos sustenta, a comida do almoço não chega nem na janta. Assim como a nossa satisfação nas coisas não dura muito tempo. Não são capazes de durar muito tempo, não, meus irmãos. Nós trabalhamos muito. Mas o trabalho não consegue nos satisfazer, não consegue atender às nossas necessidades, porque nós queremos sempre mais. Nós começamos a trabalhar numa empresa pequena. Daqui a pouco aquela empresa pequena já não é suficiente para você, porque você vai estudando, se especializando. Aqui nós temos universitários aqui na igreja, Flaviano, Diego. Tem mais alguém aqui que está estudando, fazendo curso superior, ou algum curso de especialização? Alberto acabou de concluir o curso superior dele, mais um, né? Ele está empilhando lá diplomas. E veja, meus irmãos, que não tem problema nenhum você estudar, se especializar, se preparar. O problema é que todo esse esforço não vai trazer sentido para a sua existência. Não vai trazer um propósito para a sua vida, porque na verdade isso traz mais fadiga do que satisfação. Um exemplo bacaninha também, eu estou trazendo muitos exemplos hoje para deixar isso de forma muito interpretativa. O homem ele tem a mania de querer sempre mais. E quando eu digo homem e mulher, meus irmãos, minhas irmãs. O homem trabalha uma vida toda, financia um apartamento ou uma casa, financia o carro e trabalha. 8, 10, 12 horas por dia. Quando termina a quitação do imóvel, quando termina de quitar o carro, aí na nossa cabeça seria, pronto, agora eu vou descansar, eu trabalhei muito para comprar o apartamento, agora eu trabalhei muito para comprar o carro, agora eu vou descansar. É assim que nós fazemos? Não, porque a gente acabou de pagar o apartamento e já está pensando, a casa é na praia. E trabalha tudo de novo. Quando chega já na meia-idade, já quase chegando perto do fim, termina de pagar o apartamento da praia. Aí a família, pronto. Agora papai para um pouquinho. Agora a mamãe descansa. É assim? E o sítio? Olha, Felipe, e o sítio? Cheio de galinha, cheio de porco. Não, porco dá muito trabalho. Mas a gente bota umas galinhas, uns patos, bota um cachorrinho lá, um caramelo, para fazer barulho, cria uns passarinhos. Mas aí você, não, mas agora, pastor, agora que eu tenho um sítio, o carro pequeno já não dá.
Tem que ser uma caminhoneta 4x4, porque você sabe, né? A gente tem que se moldar de acordo com o ambiente. E o homem não para nunca de trabalhar. E o homem não se satisfaz nunca com o que tem. E às vezes as desculpas são as mais diversas possíveis. Pastor, eu vou comprar uma segunda casa, porque isso vai ser uma renda para a minha família. Eu vou comprar um sítio, pastor, porque eu vou plantar, e vou colher, e vou vender, e vou ter uma renda extra. A gente sempre tem uma desculpa, mas no final, sabe o que é que a gente quer satisfazer? Coração. E com isso a gente não para nunca, e a gente não descansa nunca, e não tem tempo para contemplar, para desfrutar das coisas que Deus tem nos dado. E corre desesperadamente, meus irmãos. E corremos desesperadamente. Porque o trabalho não nos satisfaz. Porque aquilo que nós temos nunca é o suficiente. Nunca é o suficiente. E Salomão chega numa terceira conclusão nesse texto. Dos versículos 10 até o versículo 12. Que nós nos achamos maiores, superiores a Deus. Versículos 10 a 12, Daniel, por favor. Tudo que existe já recebeu um nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Pois quem sabe o que é bom para o homem, nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra. Quem poderá contar o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? Salomão chegou à conclusão que nós queremos saber mais do que Deus. A ideia de Salomão é a seguinte: olha, nós, humanos, nós nunca conseguiremos mudar aquilo que Deus fez. Nunca conseguiremos isso. Aquilo que já foi decretado desde antes da fundação do mundo, é impossível que eu e você mudemos. A realidade do mundo é essa, meus irmãos, e nada, absolutamente nada que nós façamos vai mudar essa realidade. Aquilo que já foi dado um nome, não vai ser mudado. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, faça um teste. Tente esvaziar o mar com um balde. Liga uma bomba e vê se você consegue esvaziar o mar. Você não vai conseguir. Porque aquilo que Deus já determinou, já decretou antes da fundação do mundo, isso não pode ser mudado por nós, meus irmãos. A segunda ideia que Salomão tem aqui ainda no versículo 10 é que nós somos fracos. Por mais que os homens dessa igreja tenham braços fortes, e a gente viu isso ontem. Vitor, por exemplo, ele pegava um balde cheio de cimento, com a mão só ele, segura aí, tio Marinho. Ou então Felipe, com uma mão ele amassava, ele rebocava, com a outra ele já vinha lá com o negócio lá preparando, alisando a parede. Aí vinha Alberto, Flaviano, Daniel, Diego, os homens fortes da pílula. Mas eu queria dizer um negócio para vocês, homens fortes, que a força do seu braço, comparada com a força de Deus, não é nada. Tudo aquilo que nós fazemos, meus irmãos, não se compara com o poder de Deus. O problema é que o homem, muitas vezes, quer saber mais do que Deus. Porque leu algum filósofo, porque leu algum sociólogo, porque escutou ou leu os escritos de um coaching da vida. Essas pessoas que querem mudar aquilo que Deus constituiu como sendo a verdade absoluta. E com isso, esses homens e mulheres querem distorcer a palavra de Deus. Eu vou simplificar aqui para os irmãos. Os sociólogos esquerdistas, marxistas das universidades públicas do nosso país querem desconstruir a imagem de família que a Bíblia nos apresenta.
A Bíblia nos diz que a família constituída por Deus é feita pelo marido, pela esposa e pelos filhos. Mas o que é que essa geração de sociólogos dizem? Que uma família pode ser feita por 2 mulheres e filhos, ou por 2 homens e filhos. Mas biblicamente falando e baseado na palavra de Deus, eu afirmo e ratifico: a família original, a família clássica, a família que Deus constituiu, é formada por um homem, uma mulher e por seus filhos. E tudo aquilo que fuge disso é antibíblico. Antibíblico. A sociedade quer impor, meus irmãos, que não existe mais uma verdade absoluta. Eu digo aos irmãos que sim, existe uma verdade absoluta. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade é absoluta, ela não mudará jamais. Tentam nos impor situações. Enquanto servos e cristãos, nós nunca aceitaremos isso. E eu digo isso, meus irmãos, com muito cuidado, com muita cautela, porque eu sei que em nossas famílias, muitos dos nossos entes queridos, que não são cristãos, ou que não seguem de forma tão completa as Sagradas Escrituras como nós seguimos, e entendem aquilo que a sociedade vem dizendo como sendo a verdade. O que cabe a você e a mim? Condenar essas pessoas que nós amamos, mas que pensam diferente de nós? Não. Preciso que nós amemos os nossos parentes, os nossos entes queridos, mas isso não quer dizer que o fato de nós os amarmos é que nós concordemos com essas ideias distorcidas. E eu digo isso com muita cautela, com muito temor no coração, porque eu sei que são assuntos que machucam os nossos corações. Eu sei disso, meus irmãos. Toda família tem situações diferenciadas. Toda família tem uma realidade diferente. E muitos de nós passamos por essas situações. Pastor, vou me desesperar? Não, você vai orar pelas pessoas. Vou deixar de amá-las? De jeito nenhum. Você vai amar a sua família do mesmo jeito. Mas o que a família precisa mais do que nunca é que você seja fiel às Escrituras Sagradas, amando sim, mas não omitindo a verdade de Deus. Aí a gente começa a dar ouvidos, Vitor, ao que coaches da vida dizem, ao que filósofos ateus dizem. E o que é que diz mesmo o versículo 11, Daniel, por favor? Quanto mais palavras, mais tolices, e sem nenhum proveito. Quanto mais esses homens e mulheres falam, mais as tolices se acumulam. O que você e eu precisamos fazer é não dar ouvidos a essas palavras, porque quanto mais eles falam, mais eles erram. E quanto mais dúvidas você cria no coração, aí sim é que você precisa se debruçar sobre a sua Bíblia Sagrada, porque nela está contida a vontade absoluta e perfeita de Deus. E Salomão conclui esse trecho fazendo uma pergunta interessante, meus irmãos, para você e para mim. Ele pergunta: quem é o homem para saber o que vai acontecer no futuro? Qual é a nossa capacidade, meus irmãos, para sabermos o que vai acontecer no amanhã? Porque o amanhã pertence a Deus. O que vai acontecer amanhã já foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. Por isso nós não precisamos nos preocupar, porque é aquilo que Deus escreveu lá. Se o seu nome foi colocado no livro da vida, não tem quem tire ele de lá. Se Deus escolheu você, se Deus, esse Deus pessoal que te conhece pelo nome, se Ele quis amar você, então descansa teu coração, porque aquilo que Deus determinou para a sua vida vai acontecer. Não é porque você determina, porque nós não podemos determinar nada. Não é porque você
pode exigir alguma coisa de Deus? Porque quem é o homem para exigir alguma coisa de Deus? Quem é o vaso para cobrar alguma coisa do oleiro? Nós não somos nada, meus irmãos. E eu concluo a mensagem dessa noite com algumas poucas aplicações. A primeira aplicação que eu queria trazer nessa noite, meus irmãos: não se apegue às riquezas. Não tenha as riquezas como sendo a única motivação da sua vida. Amar o dinheiro mais do que a Deus é problemático. Mas a realidade que nós vivemos é que, uma vez que você ama a Cristo mais do que as riquezas, você vai encontrar satisfação e uma razão para a sua existência. Veja, meus irmãos, que uma vez, aqui no Brasil, há poucos anos atrás, nós tivemos um ex-vice-presidente da República. Acho que todos conhecem, aquele que foi dono da Coteminas, José Alencar. E aquele homem muito rico, meus irmãos, ele disse que ele trocaria toda a fortuna dele por saúde. E veja, se você tem saúde, ainda que não seja a melhor saúde possível, talvez, irmãs, a saúde de hoje não seja aquela saúde de quando tinha 10, 11 anos de idade. Talvez a coluna não seja mais aquela de quando tinha 18, 19, 15 anos de idade. Mas Deus tem guardado a tua vida. E se você está aqui nessa noite, é porque certamente Deus está te dando condições, força, disposição e vontade para poder estar na casa de Deus. Por isso, aproveite aquilo que Deus tem te dado. Seja satisfeito com o que Deus tem te dado, quer seja muito ou pouco, mas deleite-se naquilo que Deus tem te dado. Pode até não ser o carro do ano, o maior dos apartamentos, ou a mais confortável das casas, mas se foi Deus que te deu, e Deus te deu também o dom de se satisfazer com isso que Ele está te proporcionando, considere-se uma pessoa muito feliz. Segunda aplicação nessa noite: eu sei que nós trabalhamos por necessidade, mas assim como o texto disse que a comida do almoço não é capaz de nos satisfazer na janta, assim, meus irmãos, comida nenhuma do mundo pode satisfazer a nossa fome, e água nenhuma desse planeta pode saciar a nossa sede. A sua fome só vai ser totalmente saciada quando você comer do pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus. Ele mesmo disse isso para os discípulos dele, para as pessoas que estavam ouvindo: todos aqueles que comerem do pão que eu lhes der, nunca mais terão fome. Meus irmãos, você quer ter a sua fome saciada? Corra para Cristo. Ele sim é o verdadeiro pão vivo, o pão que sacia a nossa fome. Talvez você diga: pastor, o meu problema não é nem a fome, é a sede. Assim como Jesus encontrou com aquela mulher samaritana e tirando água daquele poço, Jesus disse: ô mulher, você está querendo beber dessa água, que daqui a pouco vai lhe dar sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. E que nós sigamos o conselho, a bem-aventurança de Cristo. Quando ele começou o Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Tenha fome e sede de Cristo Jesus. E Ele, e somente Ele, vai saciar os desejos do seu coração. E finalmente, a terceira e última aplicação dessa noite: pare de querer brigar com Deus. Pare de querer medir forças com Deus. Porque lembre-se, você é barro. Você é criatura. Deus é o oleiro. Deus é o Criador. E conforme Paulo escrevendo na carta aos Romanos, lá no capítulo 9, quem é o homem para querer criticar o seu Criador? Para querer ter
respostas, satisfações do seu Criador. Nós somos limitados, meus irmãos. Nós não somos Deus. Quem é Deus é Ele. Quem precisa dele somos nós. Ele não precisa de você e de mim. Por isso, pare de querer ficar brigando com Deus. Pare de querer medir forças com Deus. E simplesmente se submeta à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Enquanto os nossos irmãos se organizam aqui no louvor, os elementos da Santa Ceia serão passados. E o pedido